Vamos fazer uma questão sobre participação nos lucros. Foi cobrada em 2013. E tem duas observações que eu vou falar para você que vai fazer a prova da segunda fase. Então, essa aula tanto serve para a primeira quanto para a segunda. Mas para a segunda fase tem uma dica para que você possa anotar aí na sua CLT, caso ela não esteja com a súmula indicada e com a lei indicada. Então vejamos, nós temos aqui no problema, tratando que Pedro trabalhou numa empresa de 10 de fevereiro de 2011 a 20 de maio de 2013, quando foi dispensado sem justa causa e recebeu as verbas devidas. Após, ajuizou a ação pleiteando a participação nos lucros, prevista em acordo coletivo, requerendo que o cálculo fosse proporcional ao tempo trabalhado. Defendendo-se a empresa, advoga que a parcela é indevida, porque uma das condições para o recebimento da PL prevista no acordo coletivo é que o empregado esteja com o contrato em vigor no mês de dezembro de 2013, o que não ocorre no caso. Diante dessa situação, responda: Pedro tem direito à participação proporcional nos lucros de 2013? Justifique sua resposta. E analise se a participação nos lucros está sujeita a alguma incidência tributária. Justifique sua resposta. Como você vê, se a gente pegasse primeiro para fazer a leitura da pergunta, do que você deveria responder, você identifica a participação dos lucros aparecendo duas vezes. Então, no índice remissivo, você vai localizar a palavra participação nos lucros. Mas antes da gente poder responder, vamos ver o que é essa participação nos lucros. Ela tem uma previsão na Constituição Federal, temos lá no artigo 7º, não me recordo qual é o inciso, mas daqui a pouco a gente verifica no índice, que vai tratar sobre o direito que o empregado tem de ter participação nos lucros, é lógico que nas empresas que adotam esse procedimento. Isso deve estar previsto no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. E lembrando que o que ele está solicitando aqui é que ele receba proporcionalmente, se ele trabalhou de fevereiro, aqui consta de fevereiro até maio. Ele trabalhou fevereiro, março, abril, maio. Aproximadamente 4 meses. Ele quer receber pelos 4 meses. A empresa vem e diz que somente se ele tivesse trabalhado todo ano, e aí até o final de dezembro, para que ele tivesse direito. Bom, o que nós vamos localizar? No índice remissivo, participação nos lucros. Então você chega lá no índice remissivo, localiza participação nos lucros ou resultado. Você tem que verificar no seu índice se existe a a súmula 451, porque antigamente era a OJ 390 e foi convertida em súmula. Súmula 451. E outra coisa, com relação a salário para contar questões tributárias, para ter imposto, se a participação no lucro, se você está tendo lucro, meu filho, vai ter que descontar, sim, vai ter que ter contribuições aí, contribuições não, é participação nos lucros, você vai ter o quê? Incidência tributária, porque o fisco não vai deixar de recolher. Não daria para a gente responder. Pedro tem direito à participação proporcional nos lucros? Você acha que se ele trabalhou só esses meses, ele não teria direito? Vamos verificar o que diz a súmula. Deixa eu pegar aqui a súmula 451. Olha o que ela diz. Fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condicione a percepção de parcela de participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional nos meses trabalhados, pois o empregado concorreu para o resultado positivo da empresa. Então, nós temos aqui a resposta da primeira questão. Vem lá, Pedro tem direito à participação proporcional nos lucros de 2013? Vamos responder. A. Pedro tem direito, sim, à participação proporcional nos lucros. Conforme previsto na súmula 451
do TST. Aí a gente vai parafrasear, podemos parafrasear o que está escrito aqui. Conforme essa súmula, previsto nessa súmula, fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condicione a percepção da parcela, a participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição. A data prevista era dezembro e não está. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa. E aí nós mataríamos esta resposta. E com relação à letra B, Pedro tem direito... analise se a participação nos lucros está sujeita a alguma incidência tributária. A letra B, você teria que localizar lá no seu índice emissivo, vai mencionar a lei que fala da participação nos lucros, que é a Lei 11.101, tem que estar essa lei aí. Na parte final, geralmente, nessa CLT que eu indico, do Renato Saraiva, Ariana Linhares, Rafael Tonassi, a gente tem um índice lá no final das leis. E, por exemplo, a Lei 10.101 vai citar qual é a página. Então, você tem que verificar essa lei, fazer um traço debaixo dela. E lá no artigo 5º da referida lei, vou abrir aqui para você acompanhar, nós temos aqui o artigo 5º, aqui, ó, a Lei 10.101 de 2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. E aí nós temos lá, vamos lá, o artigo 3º, a participação de que trata o artigo não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade. Então a participação dos lucros não vai incidir sobre encargos trabalhistas, mas nós temos aqui o parágrafo 5º. Vou copiar o parágrafo 5º do artigo 3º e aí você poderia responder. Nos termos da Lei 11.101 de 2000, em seu artigo 3º, parágrafo 5º, a participação de que trata esse artigo será tributada pelo imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no ano do recebimento ou crédito com base na tabela progressiva anual constante do anexo e não integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na declaração de ajuste anual. Esta aí seria a nossa resposta para fundamentar para o examinador o que ele estava querendo na questão do exame 10. Participação dos lucros e resultado. Vai lá no seu índice remissivo, faça uma leitura desses tópicos para que você possa acertar na sua prova. Até a próxima questão.